Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. A agroecologia, ela é algo mais do que uma técnica de plantio. Ela é um novo jeito de viver as relações humanas. Beth, é um prazer estar aqui com você hoje, com esse currículo tão especial de defesa pela vida. Eu gostaria de começar te perguntando um pouquinho dessa sua história de vida, assim, em relação a esses movimentos, especialmente em relação ao IMST. Tem alguma história que você gostaria de contar? Acho que a forma como eu conheci o movimento, né, foi um momento assim muito especial, né? Sou militante do Movimento Sem Terra já tem quase 7 anos. Eu fui prounista, né, da minha família. Minha família tem sua origem na Bahia. Passei, né, como cotista em uma faculdade em São Paulo. Depois que eu fui para São Paulo, ouvi falar do movimento e em Goiás resolvi então me acampar. Então, mesmo que a minha família na Bahia tenha uma ligação direta com a terra, né, com as questões pertinentes a ela, a minha trajetória no movimento foi numa situação de definição, inclusive, de história de vida, né? Poderia ser uma comunicadora social, uma publicitária em uma empresa hoje, né, capitalista. No entanto, o caminho que resolvi traçar diz respeito à libertação da terra, né? Então, acho que essa foi a melhor definição que eu pude tomar, assim, no curso da minha vida, né? E a mulher nesse papel da matriz agroecológica, como é que é a sua contribuição? Como tem sido esse sonho de uma matriz agroecológica com maior percentual de atuação no Brasil? Olha só, a gente até tem uma palavra de ordem que diz assim, né? Tem sangue, se tem choro, se tem lágrima, não é agroecologia, né? Então, se um alimento, se para ele chegar na nossa mesa, ele chega carregado de trabalho, de lágrima, de violência, com certeza não é uma matriz agroecológica, né? Então, assim, as mulheres, elas são as principais responsáveis, digamos assim, pela implementação da agroecologia, né? Muito se tem visto pelo interior do país, também aqui no estado de Goiás, das mulheres que estão ali em casa, né, com a lida da casa, com a lida dos filhos, com a lida dos companheiros, mas que sempre, né, estão aí ousando. A gente tem não só a implementação nos quintais, digamos assim, produtivos, mas também em áreas, né, de roça, de lavoura, que tem muita mão da mulher, né? Os movimentos sociais também, Lara, se você me permite um gancho, quando a gente está na fase de acampamento, né,
de luta pela terra, que está todo mundo assim vivendo mais coletivamente, né? A gente tem muitos relatos, né, de mulheres que estavam na cidade, que foram deixadas, né, pelos seus companheiros, ou que a gente nem pode dizer que uma pessoa dessa é companheira, mas foi deixada pelos seus ex, né, em situação de vulnerabilidade extrema. Aí chega, né, o trabalho de base, chega o convite para ir para uma reunião, essas mulheres se juntam e elas conseguem ver no movimento que existe uma outra forma de viver, né? A gente também tem essa preocupação, não só da produção de alimento, mas o nível de relação que a gente tem de igual para igual entre você e eu, né, mulher, mas também das relações familiares. Então, quando as mulheres vêm para o Movimento Sem Terra e que aí a gente começa a fazer essa formação política também do que é ser mulher, também desse combate que a gente precisa fazer às relações tóxicas, né, ao machismo, ao patriarcado, a gente se sente super mulher porque a gente descobre que a gente pode fazer tudo sim, né? Inclusive plantar. E é sabido, né, por todos nós que a agricultura ela tem muita relação, né, historicamente, né, a descoberta da agricultura foi pelo olhar feminino, foi pelo olhar da mulher. E a agroecologia hoje, ela é isso. Ela é muito pelo olhar feminino, pela aposta que as mulheres fizeram, né? Desde as técnicas mais rudimentares nos quintais produtivos, na defesa de sementes crioulas, na defesa das sementes tradicionais, até colocar o chapéu, colocar o boné, colocar a enxada embaixo do braço e ir roçar, ir capinar, ou ir também manusear um trator, parar uma porção de terra, né? Então, assim, as mulheres, elas são responsáveis, digamos, pelo rigor que a gente precisa ter quando a gente vai iniciar uma transição, por exemplo, de um plantio que era feito com veneno, com insumo químico, né? E que as mulheres, elas falam assim, não, quero aqui fazer as geleias, quero fazer aqui os plantios de pimenta, numa perspectiva agroecológica. Então, as mulheres são mais determinadas nesse sentido. Não deu certo uma vez, não deu certo duas, mas a gente vai tentar a terceira, né? Então, não só em relação ao alimento, né, que a gente vai ingerir, mas, por exemplo, a produção de fitossanitários, né? A produção de plantas medicinais também, né? Dos quintais medicinais, porque tudo isso também é agroecologia, né? Ao mesmo passo em que, resgatando as histórias que as mulheres socializam, né? Nas nossas plenárias, nas nossas assembleias, de mulheres que viviam com as suas famílias, né, nos grandes centros urbanos, às vezes também nas periferias, e ingerindo um alto índice de antidepressivo, ingerindo para uma dor de cabeça, remédio analgésico, anti-inflamatório, isso e aquilo. Quando também a gente começa não só questionar o alimento, mas questionar também esses agrotóxicos que vêm para nós em forma, se me permite uma metáfora, em forma de comprimido, a gente começa a buscar mais conhecimento, né? A beber mais na sabedoria dos nossos ancestrais. Então, assim, por que nós não planta aqui uma ervacideira, um boldo, né? Uma lavanda? Por que a gente não começa também a experienciar outras práticas agroecológicas, né? Em outros níveis da vida, inclusive, né, no sentido da saúde popular. Dizer da agroecologia hoje é dizer de um cuidado mútuo, um cuidado com você que vai comer o alimento, um cuidado com a natureza, um cuidado comigo, um cuidado com os meus filhos, um cuidado com a geração, com as gerações que vierem, né? Então, assim, a agroecologia, ela é algo mais do que uma técnica de plantio. Ela é um novo jeito de viver as relações humanas. Que bacana, Beth. E quando você fala, por exemplo, dessa metáfora que você cria, né, sobre esses agrotóxicos em cápsulas, né, ou em comprimidos que a gente compra aí nas farmácias, quando a gente se
se propõe a essa matriz agroecológica, significa, inclusive, pensar, buscar saber qual é a planta que vai curar o quê, porque existem algumas essas pequenas enfermidades, assim, é uma dor de cabeça que não é recorrente, é talvez fruto de cansaço, que uma erva específica me acalmaria e melhoraria o meu dia, talvez algo para me diminuir minha ansiedade, me fazer dormir melhor. Não são coisas assim tão absurdas e que é necessário procurar saber, né, para que a gente, inclusive, tenha em casa e cultive essa matriz agroecológica que você está trazendo, né? Exatamente, Lara. E beber água. Pelo amor de Deus, vamos beber mais água, né? Porque essas dorzinhas de cabeça, né? Inclusive, gente, não é porque eu sou um ser perfeito, não. Porque geralmente eu falo, nossa, tô doendo na cabeça tanto, eu vou pensar quanto de água que eu bebi hoje, né? E por que eu falo que são agrotóxicos em forma de cápsula, em forma de pílula? Porque hoje você tem a Bayer, a Pfizer, que são as principais produtoras das substâncias de agrotóxicos e, ao mesmo tempo, elas têm uma ligação direta com a indústria farmacêutica. Então, a mesma pessoa que produz a semente transgênica, que vai demandar uma série de usos de agrotóxico, que vai fazer com que você ingira 8 litros de agrotóxico por ano, que vai fazer com que você tenha câncer, que você tenha isso, que você tenha aquilo, é aquela bonita, né? Aquela empresa bonitinha que está lá na farmácia te oferecendo comprimido. Qual é o tipo de medicamento que eu estou tomando? E aí você está correta quando você diz, olha, gente, o mel com açafrão, né? Gente como eu tem recorrente dor de garganta, né? Então, vou ficar lá tomando antibiótico sempre? Não, mas eu também vou ter que, né, ingerir mais água, buscar tomar mel, né? Fazer o uso do gargarejo com vinagre. Então, assim, são velhos novos hábitos, digamos assim, que a gente precisa ir experimentando, né? Precisa também estar investindo na alimentação, não só também ficar comendo produto processado, né? Vamos dar a vez, né, a mais salada, né? Uma rúculazinha, vamos ingerir mais agrião, vamos ingerir mais alface, né? Vamos dar a vez também uns tomatinhos cereja. Então, assim, né, essa diversidade da alimentação nos previne, né, dessas viroses, ela nos previne de possível queda na imunidade. Então, a agroecologia, ela também perpassa por essa prevenção, né? Porque pensar em saúde não é pensar na cura. Ah, eu tô doente, eu quero uma cura aqui agora. Mas é pensar assim, o que eu vou ingerir para me prevenir o resfriado, para eu prevenir, né, uma possível dor de cabeça, igual você falou. E aí, nós, enquanto setor de saúde no MST, nós temos uma palavra de ordem que é isso, né? Saúde é a capacidade de lutar por tudo que nos oprime. Então, estar saudável é também você ter em mente, né, que hoje não é só um alimento saudável, hoje não é só uma cura de um remédio que você precisa, mas olha o tanto de coisa que através do alimento, né, através da conversa, através da valorização das culturas, que a gente vai, né, adquirindo mais conhecimento, abrindo mais o nosso olho, né? Inclusive nós mulheres, né? Quantas mulheres falam, olha, eu tomei anticoncepcional por tantos anos, né? E diminuir a minha capacidade de fertilidade e tudo mais, não sei o quê. Tive um mioma, tive um problema no útero, e aí tem as nossas ancestrais, né? Lá com as garrafadas, com o chazinho da folha de algodão. Então, assim, essa busca, e por isso que tem que ter muita determinação, né? Para quando a gente decide militar, né, caminhar por esse caminho, porque é muito difícil, né? Você não chega numa farmácia hoje, você vai falar assim, que eles chamam os fitoterápicos de medicina alternativa, né?
como assim, descredibilizando, né? Assim, como se fosse menos eficaz, né? E, na verdade, é um costume, é um hábito, né? Você não vai só ficar tomando água na hora que você tem a dor de cabeça ou a hora que você tem um problema renal, né? Mas são hábitos que, costumeiramente, dia a dia, a gente tem que se disciplinar para isso, né? O cuidado com a saúde, o cuidado com a alimentação, o cuidado com as nossas relações que a gente precisa ter entre companheiros e companheiras, isso é uma luta diária, é uma revolução diária, né? Não vai ter o Big Bang de novo, bum, oh, pronto, aconteceu a revolução dos costumes, da cultura, do socialismo, do feminismo, e a partir de hoje será um novo homem e uma nova mulher. Não. Assim como a gente cultiva o alimento, a gente cultiva também isso diariamente, né? As relações, uma saúde melhor, uma educação melhor, e assim sucessivamente. Bom, Beth, eu queria que você, assim, pensando agora um pouquinho mais na perspectiva dessa relação das mulheres com atitudes violentas, com esse, inclusive, momento assim que a gente vive social e de tantas denúncias, né, contra problemas contra as mulheres. Você poderia comentar um pouquinho assim sobre essa situação dentro daquilo que você vê, assim, dentro dos acampamentos, dentro, assim, o quão preocupante é essa situação? Certo. Inclusive, é uma das pautas, né, que essa revolução precisa ser diária, né? E está dentro do movimento de esquerda, né, progressista, visando aí o materialismo histórico dialético. A gente não pode falar em revolução se a gente não rompeu certos valores que são, evidentemente, de uma sociedade capitalista, né? Sobretudo em relação da exploração do homem sobre o homem, né? Da dominação do homem sobre o homem, mas também da dominação, da exploração que existe do homem para com a mulher. Então, eu costumo dizer que os movimentos sociais e populares não são bolhas, né? Eles também são formados, nós vivemos, né? Não vivemos numa dimensão em paralelo, nós também vivemos dentro dessa sociedade que está doente, né? Que cada dia ela mostra um grau de desumanidade que é assustador, né? E uma dessas desumanidades, né, uma dessas violações, né, do direito à liberdade é a violência contra as mulheres, né? E o que o movimento, né, inclusive tem feito muito assim nas nossas bases é a conscientização, é a formação e a radicalização nesse tema. Não dá para falar em agroecologia, como eu disse anteriormente, se tem violência contra a mulher. Não dá para falar em agroecologia se os sujeitos LGBTQIAP+, não são inseridos dentro do seio da comunidade. Não dá para falar em agroecologia, em revolução, em socialismo, em feminismo, se existe o machismo, né, escancarado, evidenciado, e o silêncio. Então, o que o movimento tem feito são campanhas, né? E não só as campanhas, inclusive a campanha atual, para quem também quiser saber um pouco mais, não só as formações entre companheiras, mas entre companheiros e companheiras, como também a campanha, né, Mulheres Sem Terra contra os vírus e as violências, né? Então, que tipo de agricultura, que tipo de vivência que a gente quer estabelecer nos nossos territórios que não vivencie, né, que não reproduza esse tipo de coisa. A luta pela terra, ela também é a luta contra o patriarcado, contra o machismo, contra o feminicídio. A gente sabe, a gente está numa região do país, que é o Centro-Oeste, no estado de Goiás,
que é o estado que mais assassina, que mais tem índice de feminicídio com mulheres negras, né? O índice de feminicídio do Brasil, né? Ou no rank 2, ou no rank 3, ou no rank 4, sempre aparece o estado de Goiás. Então, falar sobre violência, encarar esse debate, né, acolher essas mulheres, é o que a gente tem feito diariamente e que a gente também tem lutado, né, para fazer. Porque, por exemplo, se a gente for observar as políticas públicas de combate à violência contra as mulheres que existem, elas não chegam, elas invisibilizam as mulheres rurais, as trabalhadoras rurais, as mulheres sem terra. Por quê? Vamos supor, tem um assentamento, tem o disco de denúncia. Onde é que ela vai discar o 180? Às vezes o assentamento não tem energia elétrica, às vezes o assentamento, o território não tem cobertura de telefone móvel. Então nós precisamos e encaramos esse debate, inclusive para criar mecanismos, né, para lutar por políticas públicas que também coloque as mulheres rurais, né, no centro do debate. As mulheres sem terra no centro do debate, as mulheres camponesas no centro do debate. Bom, Beth, o papo está muito bom, mas eu queria perguntar se você tem mais algum recado para passar antes da gente finalizar. Olha, na verdade, eu gostaria de agradecer a você, Lara, ao professor Carlos também, que está nos bastidores, né? A esse respeito, a esse carinho, a esse tato que vocês tiveram, né? Digamos assim, o ouvir de vocês, né? A escuta de vocês, que eu acho que se eu pudesse fazer um pedido, né? E se eu pudesse ter direito a ter um desejo, seria com que as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que pudessem escutar mais as outras partes, né? Que pudesse, né, se chegar mais próximos aos movimentos sociais e populares, que pudesse questionar, mas também que pudesse escutar o que nós, mulheres e homens, né, temos também a dizer, né? Que nós pudéssemos ter esse direito à fala que às vezes nos é negado, né? Uma vez que os grandes veículos, né, das telecomunicações simplesmente discrimina, né? Fala em nome de e é isso. Dizer que estou muito feliz que o Movimento Sem Terra no estado de Goiás está muito feliz de estar nesse projeto com vocês e que nós mulheres estamos muito honradas também de estar aqui hoje, né? Porque eu não sou uma só, eu sou várias, né? Muitas vieram antes de mim até eu poder estar aqui falando com você. Muito obrigada.